Teatro e Língua Portuguesa e está começando a aula número 10 da oficina Teatro para Professores, ciclo 2. Nessa aula, eu quero fazer uma rápida explicação sobre o pensamento de Viola Spolin sobre os jogos teatrais. Quero também retomar aquele exercício do vira-copos, lembra? O jogo que eu ensinei com os copos? Eu quero retomar ele te ensinando com uma outra música do conjunto Palavra Cantada. Vou também repetir e trazer outros jogos para ampliar o seu repertório para quando as aulas voltarem. Pega papel, pega lápis, caneta, anote e qualquer dúvida é só me mandar mensagem. Vamos começar? Bom, para quem não conhece ainda, Viola Spolin foi uma professora, uma teatróloga, uma diretora nos Estados Unidos, que nos anos 50 trabalhava numa escola infantil. E para começar a trabalhar teatro com essas crianças, ela começou através de jogos improvisacionais que visassem a resolução de problemas. E ao longo dos anos, ela foi sistematizando essa metodologia. O interessante dos jogos teatrais da Viola Spolin é que a construção do conhecimento acontece através da troca de experiências produzidas entre diferentes indivíduos a partir da solução de problemas. Ou seja, o conhecimento, ele é gerado, ele só surge a partir da ação. Não há conhecimento sem reflexão prática, ou seja, por mais que eu fique falando aqui para vocês o que é o jogo teatral para Viola Spolin, como executá-lo, você só realmente vai apreender a realização desse jogo quando você for para a sala de aula, tiver no mínimo 3 a 4 alunos para realizar o jogo com você. A construção do conhecimento não é só sua, é da turma inteira. Bom, os jogos teatrais da Viola Spolin são jogos improvisacionais, ou seja, são jogos que têm uma dada situação a ser resolvida. E nada está pré-estabelecido a não ser a instrução, ou seja, um norte, um foco que o professor dá para o aluno se jogar na cena e improvisar. Ele não entra na cena e improvisa de qualquer forma. Esses jogos estão pautados na resolução de problemas, igual uma prova de português, de matemática, não são questões ali para serem resolvidas? Assim é no pensamento teatral da Viola. São jogos que o aluno precisa resolver um problema. E às vezes o problema é simplesmente mostrar quem você é. Ou seja, eu sou um professor, então ele vai entrar na cena e fazer gestos, ações que vão revelar a sua identidade. É muito interessante que o jogo teatral da Viola, ele propõe uma certa competição. A gente costuma achar que a competição não é muito bem-vinda, ela gera uma certa intriga entre os alunos, uma relação de ganhos e perdas. Mas no caso dos jogos teatrais, são jogos que visam a cooperação, visam a empatia, o prazer do jogo em si. Ou seja, a realização do conjunto no jogo. A competição está justamente em conseguir realizar o jogo e não em quem vai ganhar ou acertar ou não. Por quê? O jogo não pode ser uma vivência em si mesmo. Ou seja, por mais que eu erre fazendo, eu vou ganhar na medida em que, após realizar o jogo, a gente vai ter uma avaliação, um momento reflexivo. Se de fato eu consegui fazer ou não consegui fazer, o que eu consegui fazer, como que eu consegui fazer. Os jogos da Viola, ela descreve 3 instrumentos essenciais para o jogo. No caso, o foco, a instrução e a avaliação. Eu falei sobre esses 3 elementos no primeiro ciclo da oficina. O foco
é o ponto de concentração que você vai dar para o aluno. Na primeira aula, o foco que eu dei do exercício o exercício de observação do espaço. O foco era contar quantos chinelos tinha na sala. Era um foco. Instrução: entrar em fileira, em fila indiana, ficar de frente para a turma e executar a contagem sem movimento labial. E a avaliação é um processo que acontece depois, que parte da turma que assistiu e não do grupo atuante. A gente tem algumas publicações hoje em dia sobre o teatro da Viola Spolin. Eu tenho aqui, por exemplo, o livro Jogos Teatrais de Viola Spolin, uma pedagogia da experiência, da autora Carine. Eu vou ler para vocês um pequeno trecho desse livro a respeito da avaliação, para a gente perceber que o jogo não é uma vivência em si mesmo. Na página 40. Bom, olha só. A avaliação, observação, é o momento do jogador sistematizar, de modo mais aprofundado, sobre a ação executada antes e durante. Pois mesmo no momento do jogo, o jogador está refletindo. O jogo teatral proposto por Viola Spolin é uma ação reflexionada que se consuma. O momento da avaliação permite que o jogador reelabore a reflexão realizada durante o jogo, reacomode seus pensamentos anteriores, aprofundando esta reflexão. Ou seja, por mais que ele permaneça calado aqui, ouvindo a plateia, o que ela assistiu, como ela assistiu, quem viu aquilo que ele quis fazer ou que ele fez, quem viu outra coisa, enquanto ele está ouvindo, ele vai digerindo e repensando se de fato faz sentido o que ele fez ou não, enfim. Bom, existe uma estrutura dramática do jogo teatral. Na página 167, ela vai falar sobre onde, quem e o que. Os jogos são baseados em problemas a serem solucionados. Até aqui, ok. O problema é o objeto do jogo que proporciona o foco. Ou seja, eu tenho um problema, o meu foco é a resolução desse problema. As regras do jogo teatral incluem a estrutura dramática. Onde, quem, o que. Onde, que lugar é esse que eu estou? Eu preciso me situar. O aluno está no plano real numa sala de aula. Mas a partir do momento que ele entra dentro do quadrado, ele pode decidir que lugar que ele vai estar. Uma praia, um sítio, um hospital, um quarto. Quem? Quem ele é? Um professor, uma criança, um adulto, um enfermeiro? E o que ele está fazendo? As regras do jogo teatral incluem a estrutura dramática, onde, quem, o que, e o foco, mais o acordo do grupo. Para ajudar os jogadores a alcançar uma solução focalizada para o problema, Spolin sugere o princípio da instrução, por meio do qual o jogador é encorajado a manter a atenção no foco. Atenção para o verbo encorajado. Dessa forma, o jogo é estruturado através de uma intervenção pedagógica, na qual o coordenador, professor, e o aluno, atuante, se tornam parceiros de um projeto artístico. É interessante o verbo encorajado, porque a instrução é justamente para dar ao aluno confiança, para dar a ele todas as ferramentas para ele se sentir confortável em entrar em cena. É igual quando o aluno vai apresentar um trabalho, ele estudou, leu, decorou, mas chega na hora ele não sabe como falar. Então é isso, é dar uma instrução, uma orientação. Pois bem, como que os jogos teatrais da Viola Spolin chegam no Brasil? Na década de 70, especificamente no ano de 1971, surge uma lei, a lei número
5.692, que torna obrigatório o ensino de artes nas escolas. É importante dizer que não havia ainda muitos cursos de teatro, cursos de dança, cursos de música. Existiam cursos de educação artística ou o magistério superior, o normal superior. Então, Viola Spolin chega no Brasil nesse momento, na década de 70, num livro que eu não tenho aqui agora, que se chama Improvisação para o Teatro, publicado pela editora Perspectiva, que também publicou esses 2 livros aqui. E esse livro funcionou durante muito tempo como uma bíblia. Eu tenho aqui o livro Jogos Teatrais na Sala de Aula. Esse livro é ideal para você, professor. Esse livro ele tem uma disposição muito interessante, vem com desenhos, algumas partituras. Cada página é a explicação de um jogo. No início do livro, a Viola Spolin vai falar sobre o que são os jogos teatrais. Ela explica o foco, a instrução e a avaliação. E todos os jogos são ordenados numa estrutura, ou seja, primeiro vem os jogos de aquecimento, jogos de movimento rítmico, caminhadas no espaço, jogos de transformação, que são aqueles jogos que a gente pega uma bolinha, por exemplo, e transforma ela numa pequena bolinha. Jogos sensoriais, ou seja, jogos em que eu vou trabalhar os 5 sentidos. O jogo do espelho, onde, quem e o que. Comunicar através das palavras, ou seja, o momento em que a gente introduz a blablação, introduz o diálogo. Trabalha com marionetes, contação de histórias, enfim, uma infinidade de jogos num sentido progressivo. Uma outra publicação muito interessante é essa daqui, que se chama Jogos Teatrais, o Fichário de Viola Spolin. Ambos os livros foram publicados pela editora Perspectiva e você encontra na estante virtual, numa livraria, quem sabe até em PDF no Google. Esse livro aqui é um manual e, como todo manual, ele visa esclarecer como aplicar tal metodologia. Temos esse livrinho, um manual explicativo. E como eu disse, é um fichário. Ele vem com um conjunto de mais de 200 fichas. E cada ficha dessa apresenta um jogo teatral. Existe um conjunto de fichas na cor azul, um conjunto de fichas na cor amarela, um conjunto de fichas na cor laranja, num sentido também progressivo. Em cada ficha, a Viola explica tudo aquilo que ela vai explicar para você aplicar o jogo. Bom, eu vou ler para vocês um exemplo de uma ficha. Parte do todo, profissão. O jogo é de profissão. Qual que é o foco? Tornar-se parte de um todo na atividade profissional. Ou seja, o aluno integrar dentro daquele conjunto que ele está participando. Descrição. Times de 5 ou 6 jogadores entram em acordo sobre quem será o primeiro jogador. Então tem primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Que secretamente escolhe uma profissão e inicia uma atividade relacionada a essa profissão. Os outros jogadores entram, um de cada vez, com personagens definidos, ou seja, outros quem? E iniciam ou entram com uma atividade relacionada com a profissão. Por exemplo, o primeiro jogador lava suas mãos, fica em pé esperando com as mãos no ar.
O segundo escolhe ser uma enfermeira. Entra na área de jogo para ajudar o doutor a colocar luvas. Outros jogadores entram como anestesista, paciente, acompanhante, etc. Instrução. Ao longo do exercício que o aluno estiver fazendo, você pode dar pequenas instruções de forma imperativa, mas não tão incisivo, não tão sensório. Mostre, não conte, ou seja, mostre o que você é. Não me conte, eu sou um médico. Não, me mostre que você é um médico. Entre na atividade com personagens definidos. Seja parte do todo. Que ambiente é esse? Mostre através da atividade que o seu profissional exerce. Caso surgir diálogo, compartilhe a sua voz. Ou seja, não diga para o aluno, fale. Não, compartilhe a sua voz. Deixe que ele encontre um momento mais oportuno para ele participar. Bom, depois dessa rápida encenação, entra a avaliação. E aqui ela dá para a gente, sugere algumas perguntas. Qual era a profissão? Os jogadores mostraram ou contaram? O ideal é que eles mostrem. Jogadores, vocês concordam? Você pode abrir a avaliação para quem fez. Antes de entrar, sabiam qual era a profissão? Outra pergunta. Plateia, vocês tinham outra ideia sobre o que estava acontecendo? E assim inicia-se um debate que eu sugiro que não passe de 5 minutos. Senão, perde a energia da aula. Essa é a ficha, aqui também tem algumas notas. Ao final da ficha, tem áreas de experiência. Então, com esse jogo, você trabalhou parte do todo, ou seja, a interação. O aluno não fez o exercício sozinho, ele fez em grupo. A gente trabalhou o quê? A atividade, o que ele estava fazendo. E a gente trabalhou quem? Personagem e o relacionamento desse personagem com os outros. Esse material está disponível, você pode ter na sua casa, a escola pode ter na biblioteca. É importante dizer que a ficha desse conjunto, não é uma aula pronta. É mais uma forma de você compartilhar e ter um conjunto de exercícios e que você pode se apropriar e adaptar para a sua aula. Eu não vou pegar a ficha 1, ficha 2, ficha 3 e ficar lá como um comandante de um auditório e agora vamos fazer a aula tal e intervalo, vou fazer a aula, próximo exercício. Não, é para você criar a sua aula. Eu quero fazer com vocês agora o exercício do copo. Vou te dar um tempo para você ir na sua cozinha pegar um copo de plástico ou um copo de alumínio. Vai lá, rapidinho. Bom, pegou seu copo de alumínio ou de plástico. Repetindo, mas primeiro fazendo uma pequena correção no vídeo do primeiro ciclo. Eu tinha ensinado com a palma na mesa. São 2 palmas em cima do copo. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De novo. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se você não treinou, você vai ter que treinar um pouquinho para ganhar um pouco de ritmo para fazer junto comigo nessa música chamada Fome e Come, do Palavra Cantada. Que o ritmo é um pouco acelerado. É mais ou menos esse daqui. Então, se você não tiver pegado ainda, você pode treinar com a música Peixe Vivo. Treina 5 minutos por dia e depois você vai acelerando.
sorvete de ter passado um copo de pudim. Eu tô ficando impaciente. Você pode A fazer fome esse sempre é exercício descontente. na aula antes do Toda fome é recreio, tão antes carente. da merenda. Qualquer coisa que alimente. Como o amor que a gente sente. Como o amor que a gente sente. Ficando impaciente. Minha fome é persistente. É isso. Você encontra essa música que você está ouvindo no YouTube, Qualquer coisa que ou alimente. no CD do grupo Palavra Cantada. Que seja atraente. Toda fome é tão carente. Fome come eternamente. A fome é sempre descontente. Observa a letra da música, ela é ritmada, parece quase um poema, e tem um monte de meninos e meninas cantando. Você pode fazer isso, passar um vídeo dos meninos É importante dizer, gente, calma. Eu expliquei o exercício numa forma muito avançada. A gente não vai conseguir fazer isso numa aula, na primeira aula, imagina, jamais. Por mais que os alunos sejam muito aplicados, inteligentes, é preciso treino. E exercícios que exija da turma um treino diário ou um treino semanal, se eles fizerem só na sua aula, faz com que eles criem alguma aptidão para a disciplina. Eu tenho certeza que por mais que você, se for você professor de arte, ensinar esse exercício na sua aula e a sua aula aconteça uma vez por semana, eu tenho certeza que o aluno vai ficar treinando na casa dele de domingo a domingo. E até no mínimo um mês, todo mundo vai estar sabendo tocar. O último jogo que eu vou explicar para você é o teatro de sombras. Mas antes, eu preciso muito explicar que crânio é esse que estava aqui na minha mesa e que agora está aqui do meu lado. Esse crânio é um elemento muito conhecido dentro do universo do teatro. Sabe a peça Hamlet, do Shakespeare? Geralmente a gente conhece Hamlet quando ele recita o monólogo Ser ou Não Ser, segurando uma caveira. Mas no texto ele não segura a caveira. Não. Ele só encontra a caveira na hora que ele vai no cemitério e encontra as ossadas do Yorick. Bom, esse é o Yorick. E é o personagem, o bobo da corte, que cuidou do Hamlet quando criança. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Teatro de sombras, você já ouviu falar? O teatro de sombras é uma modalidade dentro do universo do teatro de animação. A gente realiza esse teatro por meio da animação de objetos inanimados. Ou seja, eu dou vida a objetos estáticos, como um copo, uma caneta, um garfo, uma bolinha. E por meio da minha movimentação desse objeto, ele ganha uma vida. No caso do teatro de sombras, a gente usa de uma lanterna, de uma iluminação e de um ambiente escuro, de modo que a gente possa fazer um movimento e atrás da gente apareça a sombra, criando uma forma que representa algo agressivo, um objeto, um animal, alguma coisa. Você pode usar um objeto para fazer o teatro de sombras, ou você pode usar a sua própria mão e os seus dedos, ou o seu próprio corpo. Olha só. Era uma vez uma cobra que ficava todo dia espiando algum passarinho pousar para que ela pudesse abocanhá-lo.
Todo dia ela ficava ali, fingia-se de morta, até que um passarinho uma vez pousou e fez cosquinha na barriga dela. Ela então simpatizou com o passarinho e resolveu levá-lo nas costas dela. E eles andaram um caminho muito longo até que chegaram no rio e a cobra decidiu entrar nesse rio. E o passarinho ficou voando em cima, atrás da cobra, tentando identificá-la. Quando ela foi e de tão cansada decidiu voltar para casa. A cobra então saiu do mar, procurou e não encontrou a cobra, o passarinho. Ela chorou, ficou triste e decidiu mergulhar no fundo do mar. No outro dia, quando o sol nasceu lá em cima, ela perguntou para o sol: Sol, Sol, oi, eu queria muito encontrar o passarinho. Quem? O passarinho. Ah, sim. Você pode encontrar ele, mas da próxima vez, não entre no mar, pois passarinho não sabe nadar. Tá bom. Ela esperou. O tempo corria, até que veio o passarinho outra vez e pousou na cobra. Dessa vez ela ficou muito contente, levou ele para passear até a beira do rio, mas quando chegou lá e o passarinho foi voar, ela disse: não, fique aí, eu não vou entrar na água. Não vai entrar na água? Não, vamos ficar aqui observando. Até que o passarinho decidiu ir embora. A cobra e o passarinho trocaram o WhatsApp e eles continuaram conversando. Chegamos ao fim da oficina Teatro para Professores, ciclo 2. Eu espero que você tenha gostado. Ela foi bem curtinha, né? 2 episódios, mas o objetivo final foi alcançado. Te apresentar um pouco da minha trajetória como professor de teatro e também o pensamento de Viola Spolin sobre os jogos teatrais, pensando na perspectiva da sala de aula, pensando que você, professor de qualquer disciplina, pode trabalhar, adaptar esses jogos para a sua turma. Espero que você tenha gostado. Até a próxima.